Olá pessoal do Xadrez Herbal e também o pessoal aí do Clipping CACD. Meu nome é Felipe Figueiredo, professor de História, colunista, blogueiro, dentre algumas outras coisas, e estamos aqui para comentar rapidamente a prova de História Mundial do TPS realizado domingo ontem, dia 2 de agosto. TPS, né, o Teste de Pré-Seleção, a primeira fase do concurso de admissão à carreira diplomática. Então se você fez a prova, pretende fazer a prova, está estudando para isso, talvez valha a pena aí se inteirar um pouco de como foi o clima da prova e aqui especificamente da prova de História Mundial. O lado bom da prova é que ela foi sem muitos subterfúgios temáticos, né? As provas foram temáticas e os temas principais já consagrados em outros concursos e no edital, né? Como por exemplo descolonização, revolução industrial, independências, pós-segunda guerra, né, sem alguns temas muito específicos ou então muito incomuns, né, como por exemplo, para ficar no caso mais recente, bem marcante, né, as revoluções na Inglaterra do século XVII. Então, tirando duas questões que foram especificamente sobre os Estados Unidos, uma sobre o governo de Franklin Delano Roosevelt e a outra sobre os Estados Unidos no século XIX, né, duas questões sobre o mesmo tema, um pouco mais específico, mas todas as outras questões foram bem macrotemáticas, bem abrangentes, ou seja, um conteúdo relativamente tranquilo na qual o candidato já está familiarizado. Outra coisa clássica do CESP que foi feita nessa prova, especialmente na prova de história, foi explorar o senso comum, por assim dizer, né? Fazer uma pergunta, bolar uma alternativa que aparentemente, numa primeira vista, para o candidato mais desavisado, ou então para o candidato não tão bem preparado, ela faz todo o sentido do mundo e você marca a alternativa de forma errada. Né? Dois exemplos disso foram, por exemplo, da Revolução Cubana, né, que fala que ela tinha um caráter comunista desde o seu início, o que está errado, e outra, por exemplo, foi sobre Abraham Lincoln, que também explora o senso comum sobre tanto a figura histórica quanto o seu governo. Agora, se nessa primeira vista pode parecer que foi uma prova tranquila, de um conteúdo familiar, nem tudo são flores. Foi uma prova marcada por alternativas muito longas e com expressões muitas vezes dúbias ou que pelo menos geram a incerteza no candidato, como por exemplo amplamente favorável no segundo item da questão 58, ou então uma espécie de novo pacto colonial, ou seja, expressões dúbias que fazem a pulga atrás da orelha, né, despertar numa alternativa de verdadeiro ou falso, ou seja, qualquer ali jogo de palavras pode influenciar no julgamento final, e lembrando, né, que errando a alternativa é ponto negativo. Então isso tornou a prova bem complicada, bem arrastada, bem minuciosa. Então por conta dessas alternativas longas e minuciosas, numa prova de verdadeiro ou falso, em relação a conteúdos consagrados, ou seja, que tem bibliografia vasta, que tem muitas referências, eu acho que terá muita margem para muitos recursos nessa prova de História Mundial. E justamente pensando nessas várias possibilidades de recursos, devido às alternativas minuciosas, fica aqui os meus votos de que estou a dispor de vocês para colaborar nessa trajetória do CACD, seja aqui no Xadrez Herbal, seja no meu e-mail, seja no Clipping CACD, após o gabarito preliminar, discutindo as questões, vendo as melhores referências possíveis para vocês. E então, além disso, fica também os meus votos de bons estudos para todos vocês e até a próxima.